O STF forma maioria para derrubar o perdão de pena de Bolsonaro a Daniel Silveira. Ministros entendem que é ilegal o benefício concedido pelo ex-presidente no ano passado ao ex-deputado condenado. Reportagem aí da Fernanda Vivas e do Márcio Falcão, da TV Globo, para vocês ficarem por dentro de todas as informações. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal informou maioria de votos nesta quinta-feira para derrubar um perdão de pena concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado pela Corte em abril do ano passado por estímulo aos atos antidemocráticos. O julgamento foi interrompido e será retomado na próxima quarta-feira com os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. A análise teve início na semana passada. A ministra Rosa Weber é relatora das ações que contestaram a medida na Corte, dos partidos Rede de Sustentabilidade, do PDT e do Cidadania e do PSOL. Ela votou nesta quarta contra a concessão do perdão que considerou ilegal. Na continuidade do julgamento, acompanharam a relatora os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia. André Mendonça e Nunes Marques divergiram. Óbvio, bolsonaristas. Aliás, mas fiquem atentos a uma coisa. O André Mendonça, eventualmente, ele está alinhado com o Bolsonaro, mas eu vejo ele fazendo cada vez mais coisas diferentes. Então, esses caras, fidelidade deles tem data limite, tá? Vai acontecer que eles vão ficar mais preocupados com o cargo que eles têm no Supremo do que com votação que eles têm que votar alinhados ao presidente da República. Bolsonaro concedeu a Silveira a chamada graça presidencial que impede a aplicação de pena de prisão e o pagamento de multa, mas os efeitos secundários da condenação permanecem, a inelegibilidade e a perda de mandato. Os ministros avaliam se houve desvio de finalidade no uso do Instituto e quais os tipos de benefícios que são alcançados. Votos. O primeiro a votar nessa quinta, o ministro André Mendonça, considerou que a competência conferida pela Constituição na concessão do perdão é do presidente da República e que a análise do Poder Judiciário sobre o tema deve se limitar a questões de legalidade do procedimento e não aos motivos do presidente. Descabe ao Poder Judiciário substituir o juízo da autoridade constitucionalmente capacitada do presidente para agir. Mendonça afirmou também que após a condenação de Silveira surgiram vozes dizendo que a pena teria sido excessiva e que entendeu que pelo contexto daquele momento a concessão da graça também teve um efeito de pacificação, ainda que circunstancial e momentâneo. Entendo que descabe a essa Suprema Corte promover a análise mais verticalizada acerca da existência dos apontados vícios de finalidade e de abuso de poder. O ministro Nunes Marques acompanhou Mendonça. O ministro entendeu que o Poder Judiciário pode analisar se o decreto atendeu a requisitos legais, mas não se pode discutir o mérito. As alegações de ocorrência de desvio de finalidade, de violação dos princípios de impessoalidade e da moralidade constituem, na verdade, a tentativa do exame do mérito, do ato do governo de concessão, do indulto, o que se demonstra claramente inadmissível à luz da Constituição Federal de 88, tendo em vista a observância dos limites impostos pelo texto constitucional, argumentou ele. O ministro Alexandre de Moraes, o terceiro a votar, acompanhou o voto da relatora, assim como Rosa Weber concluiu que houve desvio de finalidade, já que as justificativas para a medida não correspondem à realidade. O Supremo Tribunal Federal nunca disse que o indulto não poderia sofrer uma revisão judicial, afirmou. Não é possível que o indulto, cuja finalidade seja atacar outro poder do Estado, não é possível que o indulto, cuja finalidade seja atentar contra a independência do Poder Judiciário. O indulto que pretende atentar, insuflar e incentivar a desobediência às decisões do Poder Judiciário é indulto atentatório a uma cláusula pétrea, acrescentou Moraes. O ministro Edson Fachin afirmou que o perdão concedido foi inconstitucional. Segundo o ministro, não há dúvidas de que o ato de concessão da graça é discricionário do presidente da República em um ato político, mas existem filtros para avaliar a constitucionalidade desse ato, como os princípios de moralidade e de impessoalidade. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui rapidão. O indulto há de prestar contas prestar contas das suas finalidades, de ter um corpo de coerência desbordando disso. Estamos diante da desobediência da Constituição, que leva à inconstitucionalidade e que leva à nulidade. Estamos diante de um ato inconstitucional e, portanto, nulo.
O ministro Luiz Roberto Barroso também acompanhou a relatora. Não podemos confundir liberdade de expressão com incitação ao crime, disse o ministro sobre a condenação de Silveira. Barroso considerou que o presidente, de forma inusitada, editou decreto de indulto no dia seguinte à decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal, deixando claro a afronta que pretende ao fazer o tribunal. Segundo ele, o então presidente se arvorou na condição do juiz dos juízes. O ministro Dias Toffoli também votou por invalidar o perdão, sustentando que os crimes que atentam contra o Estado Democrático de Direito não são suscetíveis de graça ou indulto. Na verdade, aqui, o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito, afirmou. O voto da ministra Carmen Lúcia consolidou a maioria. Para mim, o indulto não é prêmio ao criminoso, não é tolerância, não é complacência com o delito, mas é um perdão para a reconciliação da ordem jurídica por situação específica. Voto da relatora. Rosa Weber votou por invalidar o decreto sob entendimento de que houve desvio de finalidade no caso, ou seja, Bolsonaro teria usado uma atribuição do cargo de presidente de forma aparentemente regular para tornar uma medida que não tinha como finalidade o interesse público. Para Weber, a ação revela a faceta autoritária e descumpridora da Constituição. O presidente da República, utilizando-se da competência a ele atribuída, ou seja, agindo aparentemente em conformidade com as regras do jogo constitucional, editou o decreto de indulto individual absolutamente desconectado do interesse público, declarou a ministra. E aí tem o caso, tem muita coisa bacana aqui para vocês acompanharem, e é essa notícia que nós temos. O STF formou maioria para tirar a graça dada ao bolsonarista Daniel Silveira.